Olá, tudo bem com você? Sou o professor Brito de Geografia e hoje o canal vai tratar de um assunto importantíssimo: Coreia do Norte e Coreia do Sul. Vamos lá? Antes de falarmos especialmente a respeito do conflito existente nas Coreias, nós vamos abordar alguns temas e assuntos prévios para conseguir entender por que dessa busca de Donald Trump, por que dessa busca da China, de Xi Jinping, por que dessa busca do Japão, por que da preocupação da própria Coreia do Sul em pacificar a região ou então numa busca de entendimento com a Coreia do Norte. Antes de nós tratarmos especificamente desses assuntos, é necessário nós abordarmos alguns dados e algumas informações a despeito dessa Coreia do Norte e dessa Coreia do Sul. Vamos a eles? Quando falamos de Coreia do Norte e falamos de Coreia do Sul, os dados da Coreia do Sul são facilmente de ser descobertos, de nós identificarmos. É um regime capitalista, um regime aberto, inserido dentro do contexto internacional e mundial da qual nós estamos passando por esse atual processo globalizatório. Já a Coreia do Norte, nós temos um regime ditatorial, um regime fechado, que é oriundo desde o período em que a União Soviética apoiava esse regime até os dias atuais. Então, de fato, nós temos uma dificuldade imensa para conseguir descobrir dados e informações dessa Coreia do Norte. Mas nós conseguimos estabelecer alguns dados, algumas informações importantes que está justamente presente nessa tabela próxima agora. O primeiro dado e a primeira informação que você pode verificar é a respeito da área, né? A área dos países, 122 mil quilômetros quadrados para a Coreia do Norte, 99 mil quilômetros quadrados para a Coreia do Sul. População, a Coreia do Sul apresenta o dobro da população da Coreia do Norte. No entanto, uma grande diferença já aparece a partir daí, na expectativa de vida. Enquanto os sul-coreanos vivem aproximadamente de 75 a 82 anos de idade, dependendo do sexo, já na Coreia do Norte você vive entre 65 e 69 anos de idade. Isso já é o primeiro destaque em relação à condição de vida dessa população. Agora, o PIB é um espetáculo, não é? Você vai verificar aí nessa nossa tabela que o PIB da Coreia do Norte ele é muito maior em relação à Coreia do Sul, perfeito? Então, ou seja, quando avaliamos os aspectos relacionados aos dados socioeconômicos, de fato a Coreia do Sul ela tem dados muito acima do que a nossa Coreia do Norte, não é mesmo? Agora, um outro dado e uma outra informação importante diz respeito às exportações desses países. Notem que então a nossa Coreia do Sul ela apresenta dados mas muito acima. Nós estamos falando de uma economia capitalista inserida dentro do contexto globalizatório atual e com isso as exportações são muito maiores. Exportam eletrônicos, exportam automóveis, exportam equipamentos voltados para a informática, ao passo que as exportações relacionadas à Coreia do Norte estão associadas a produtos bélicos e produtos agrícolas. Agora, quando falamos em efetivos militares, é aí que está a nossa primeira preocupação em relação a essa Coreia do Norte. Ela tem o dobro do efetivo militar da Coreia do Sul, porque ela privilegiou os seus investimentos relacionados, sobretudo à questão militar, em detrimento à questão econômica e à qualidade de vida da população. Já está aí uma primeira informação que pode aparecer para você no vestibular: a diferenciação em relação aos seus investimentos. A Coreia do Norte opta, sobretudo, por investimentos acerca do seu poderio militar em detrimento às suas questões socioeconômicas, o que difere então a partir daí das condições existentes na Coreia do Sul, que é um país capitalista diferentemente da Coreia do Norte, onde se destaca um sistema dito socialista. Mas sempre foi assim? Não. Olha só esse gráfico que interessante. Até 1970 nós podemos dizer que Coreia do Sul e Coreia do Norte apresentavam características econômicas, economias parecidíssimas, não é mesmo? O que mudou a partir da década de 1970? A Coreia do Sul se torna um tigre asiático, com investimentos externos, sobretudo dos Estados Unidos. Por outro lado, a Coreia do Norte ainda permanece sob o regime socialista, com forte apoio da União Soviética. Então, essa é a grande marca. Antes, você tinha ainda uma influência dessas Coreias, da Península da Coreia, sobre o comando ainda, seja do acordo nipônico-russo, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, você tinha poucos investimentos no que se diz respeito à Coreia do Norte e à Coreia do Sul. Isso muda com a década de 70. Então, se aparece esse gráfico para você no vestibular, primeiro destaque importante
é observar a continuidade de um socialismo na Coreia do Norte e um avanço importante dos tigres asiáticos com investimentos externos pelo modelo capitalista apoiado pela Coreia do Sul, não é mesmo? Agora, olha só, olha esse dado importantíssimo, né? A força militar dessas Coreias, olha isso, observem, esse mapa ele relata muito pra gente o que nós podemos observar em relação a soldados, em armamentos bélicos, em armamentos nucleares, em tanques. Então, isso evidencia aquele gráfico até anterior. Enquanto a economia fica incipiente, o resultado é esse que nós estamos verificando no poderio militar. Esse nosso próximo mapa é um mapa interessante, uma imagem de satélite, se assim podemos dizer. Ele procura valorizar cada vez mais o que nós estamos observando dos espaços iluminados e dos espaços escuros. Observem que a Península da Coreia ela tem uma diferenciação. Olha como a fronteira para o sul ela está totalmente iluminada e a fronteira para o norte, então, ela está totalmente opaca, como Milton Santos adoraria dizer, ou então escura. O que vai refletir nesse nosso próximo mapa, que mostra Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte, a nossa capital Pyongyang, aonde se destaca por produtos agropecuários como soja, milho, batata, trigo, gado suíno, gado bovino, ovos, enfim. Você tem equipamentos militares, maquinários, geração de energia elétrica, produtos químicos, produtos minerais, como os produtos produzidos pela sua indústria, e necessita importar, sobretudo, petróleo, carvão, máquinas, equipamentos, têxteis e grãos. É importante destacar principalmente essa questão dessa importação. Essa é uma informação que eu solicito que você guarde ela como importantíssima, porque isso vai trazer uma situação de destaque para a nossa Coreia do Norte. Olha só, ela necessita de petróleo, ela necessita de fonte de energia. Então isso, de fato, vai trazer uma implicância geopolítica para a nossa Coreia do Norte. Então é nesse contexto que a nossa Coreia do Norte e a nossa Coreia do Sul acabam enfrentando esse embate. Quando surge isso? Surge a partir da divisão dessas duas Coreias. Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós tivemos duas zonas de ocupações separadas, a partir do paralelo 38 Norte, com o Tratado Russo-Nipônico. O Norte ficaria sob a influência soviética e o Sul ficaria sob a influência capitalista estadunidense. No entanto, em 1950, os norte-coreanos resolvem invadir o Sul. Isso vai iniciar um conflito, gerando então, entre 1950 até 1953, a chamada Guerra das Coreias. Nós temos o envio de tropas, de soldados estadunidenses, que começam a contra-atacar a Coreia do Norte. Então a Guerra das Coreias ela é entendida entre 1950 e 1953. Só que na verdade foi dada uma trégua em 1953. Ou seja, tecnicamente hoje, 2018, essa guerra não é finalizada. Foi assinada uma guerra, criou-se uma zona desmilitarizada na fronteira entre os dois países e a partir de então essa fronteira ela ficou fortemente vigiada. E aí é que você tem, entre aspas, uma pacificação. Os Estados Unidos, inclusive, mantém 30 mil soldados na porção sul-coreana e você percebe também que a própria Coreia do Sul apoia com mais outros 670 mil. Já a Coreia do Norte conta com 1,2 milhões de soldados na sua porção. E você pode observar nesse mapa que eu trago aí para você, ó, justamente com essa região. Você tem túneis de passagem fortemente militarizados e protegidos. Você tem uma pequena zona desmilitarizada, que essa zona será importante, nós vamos falar dela daqui a pouco. E é justamente essa tentativa de pacificação existente entre esses dois países para acabar justamente com essa trégua de 53 e trazer uma paz definitiva a partir de então. No entanto, a partir de 1990, a Coreia do Norte, o pai do Kim Jong-un, que é o atual presidente da Coreia do Norte, resolve adotar uma postura diferente. Ele resolve promover um programa nuclear para a Coreia do Norte com o intuito de combater a ação evidente dos Estados Unidos em aumentar o seu raio de influência, sobretudo no continente asiático. Isso vai trazer sérias implicâncias que nós vamos ver a partir de agora. Vamos lá? Enquanto a Coreia do Norte recebia o apoio dos soviéticos, beleza, ela tinha energia, ela tinha recursos minerais, ela tinha investimentos, estava tudo legal, tudo muito bacana. No entanto, a partir de 1990, nós temos o colapso da União Soviética. A Coreia do Norte ela passa a enfrentar uma forte crise, assim como outros países também, como Cuba, outros países que dependiam desses investimentos socialistas. O Afeganistão também passou por esse processo. Bom, com a falta desses investimentos,
qual é a ação adotada pela Coreia do Norte? Eu vou começar então a produzir produtos militares e bélicos, vender esses produtos em troca dos produtos então aonde eu possa obter uma subsistência, então eu posso manter a minha economia viável. A partir daí, a Coreia do Norte também passa a desenvolver um programa nuclear. E esse programa nuclear será fortemente criticado pelos Estados Unidos. Ele vai dizer o seguinte: poxa, nós não podemos estabelecer, então, uma área nuclearizada na Ásia, onde você pode perder uma força de equilíbrio. Então, os Estados Unidos reivindica que a Coreia do Norte passe a não mais produzir armamentos nucleares. Por quê? A Coreia do Norte, lá na década de 1960, ela assinou o famoso TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Mas ela declina desse acordo e isso vai gerar um processo importantíssimo, que vai resultar em 2002 numa postura dos Estados Unidos, aonde o ex-presidente da República, George Walker Bush, em 2002, diante dos ataques às Torres Gêmeas, passa a considerar Iraque, Irã e a Coreia do Norte como países que constituem o chamado eixo do mal. São países que são acusados ou de apoiar grupos terroristas ou países que passam então a produzir armas de destruição em massa. Com isso, a Coreia do Norte passa então a adotar não a postura de recuo, mas de avanço. Ao invés dela pensar assim, não, eu vou recuar porque de fato os Estados Unidos podem me atacar. Não. Os Estados Unidos começam a impor embargos econômicos à Coreia do Norte. Ou seja, países não apoiem essa postura. Países não apoiem o tal do eixo do mal. O que a Coreia do Norte faz? Conforme você aumenta o meu embargo econômico, eu aumento ainda mais a minha nuclearização. E em 2006, em outubro, no dia 9, a Coreia do Norte assusta o mundo quando ela realiza o seu primeiro teste nuclear da história. E isso, é lógico, vai ser considerado uma afronta diante do poderio estadunidense. E a partir daí, já em 2006, com esse declínio ao TNP apontado pela Coreia do Norte, que nós vamos começar a observar essa animosidade que resulta nos dias de hoje. Menos de uma semana depois desse teste nuclear, o Conselho de Segurança da ONU, o CSNU, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, aprova então por unanimidade uma resolução que começa a impor essas sanções à Coreia do Norte. Ou seja, a ação do país socialista torna-se uma ameaça à paz e à segurança mundial. E essa ameaça, essa paz e segurança internacional é reagida por essa CSNU. Vamos lembrar quem são os membros do CSNU? Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra e França. Eles aprovam essa resolução. Mas é claro, isso tudo aí tem muitas coisas que não estão, de fato, alinhadas com o verdadeiro pensamento de uma China e de uma Rússia, por exemplo. Essa forte pressão internacional leva a Coreia do Norte a resolver negociar. E eles aceitam, em 2007, um acordo no qual eles se comprometem a desativar o programa nuclear em troca do fornecimento de energia e de garantias de segurança por parte dos Estados Unidos. Ou seja, vende então petróleo para mim. Lembra que eu falei para vocês lá anteriormente que a Coreia do Norte necessita de petróleo? Tá aí, ó. Olha um ponto nevrálgico dessa discussão. E ó, Estados Unidos, você garante que você não vai me atacar? Se isso for acordado, não tem problema nenhum. Nós então assinamos esse processo de acordo de paz. Pela desativação então desse programa, a Coreia do Norte recebe 1 milhão de toneladas de combustível por ano e passa também a receber 1 kW de energia elétrica para suprir as suas necessidades. Um outro ponto acertado também é que, a partir daí, há novas relações diplomáticas entre Estados Unidos e também a Coreia do Norte, cuja negociação passa a se iniciar em 2007. Então verifique que esse problema, essa tentativa de aproximação, ela já não é de hoje. Então essa tentativa de desnuclearizar a Coreia do Norte, ela passa por processos anteriores que na verdade vai encontrar resistência justamente nessa forma como que a Coreia do Norte e os Estados Unidos entendam esse processo de proteção de cada um deles. Mas é isso que vai acontecer? Não. Por quê? Porque a Coreia do Norte, ela apresenta um regime fechado, um regime socialista, uma ditadura fechada. Por favor, não confundam socialismo com ditadura, tá? Isso aí são conceitos distintos. Às vezes, é claro que existem socialistas ditatoriais e existem capitalistas ditatoriais também, tá? Então, não, por favor, não associem isso, correto?
Mas o que eu quero dizer é que esse regime fechado não dá informações e não garante que a Coreia do Norte realmente esteja atendendo esses preceitos. E é a partir daí que os países, o Conselho de Segurança, começa a solicitar subsídios para mostrar que a Coreia do Norte realmente está passando por esse processo de desnuclearização. É o que acontece? Não. A Coreia do Norte, então, ela passou por um processo de reconstrução a partir de ajudas financeiras da China e da União Soviética. E a partir daí, esse regime fechado que vem desde lá do apoio de China e desde lá do apoio da Rússia, começa a se fechar cada vez mais. Desde o então dirigente que governou o país, o Kim Sung, que é o pai do Kim Jong-un, né, dinastia Kim, começa então a se passar a partir de um processo de regime cada vez mais fechado, que, como eu disse a vocês, vai se intensificar a partir da década de 1990, quando esse grande líder, o Kim Jong-un, deixa o poder, e em 94 o Kim Jong, o seu filho, assume o poder. Não o Kim Jong-un ainda, tá? O Kim Jong assume o poder. No entanto, nós vamos verificar que esse regime fechado passa a investir cada vez mais no seu poderio militar. Acredita-se que 80% do orçamento do Estado é destinado às Forças Armadas e 13% do PIB da Coreia do Norte também é destinado para esses investimentos no setor militar. Então, desde 1990, nós temos uma forte crise dentro da Coreia do Norte, nós temos um processo que ainda culmina até hoje com uma forte desnutrição, fome no país, mas que é uma opção desse governo, de um governo do seu grande líder, o Kim Song, passa pelo Kim Jong e chega até hoje com o Kim Jong-un. Bom, a partir daí, os Estados Unidos começam então a se preocupar com essa postura dessa Coreia do Norte e como ela deveria então se associar ao processo de desnuclearização. A primeira crise, na verdade, ela vai acontecer em 1993, quando a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, de fato começa a suspeitar que esse país desenvolve energia nuclear. Então essa primeira crise surge aí. E é quando Bill Clinton e Kim Jong se comprometem então a congelar esse programa nuclear. Foi o que aconteceu? Nós verificamos que não. Que de fato, como eu já falei para vocês, em 2006 voltam então a observar esses ataques nucleares. Isso gera uma tensão. Porque nesse período de 94 até 2006, você vai culminar com o primeiro teste nuclear da Coreia do Norte, você terá de fato mísseis que serão lançados como teste também, e a grande preocupação é que esses testes eram de mísseis de grande alcance, como aconteceu agora com o Kim Jong-un ultimamente. Tá? Então, os Estados Unidos tenta mais uma vez, cada vez mais desde a década de 90 e da década de 2000, encerrar essas atividades existentes dentro do país norte-coreano, dentro do país socialista. Isso não é atingido. E cada vez mais a Coreia do Norte passa a desenvolver de maneira clandestina o seu programa nuclear. Então, a Coreia do Norte, por um lado, ela se dizia aceitar congelar o seu programa, em troca de compensações, como a exclusão de um país da lista de terrorista, como, por exemplo, a normalização do fornecimento de petróleo e eletricidade. Mas, de fato, era isso que acontecia de verdade? Não. Ela aceitava as sanções, mas clandestinamente continuava o seu programa nuclear. E é isso que vai trazer vários problemas para a Coreia do Norte nas tratativas diplomáticas com os Estados Unidos. E isso acontece, então, desde 1993 com Bill Clinton, passa por Bush em 2002, passa por uma crise também em 2003, que vai resultar no primeiro teste nuclear em 2006. Qual era então o objetivo norte-coreano? Qual era o objetivo então? Era que o desenvolvimento de armas nucleares pudesse em troca trazer benefícios. Então eu vou desenvolver a arma nuclear, eu vou então passar a ter um respeito diante do país do Ocidente e a partir de então eu ganho forças diplomáticas com isso. Mas de fato, esses benefícios econômicos, eles não atingem a Coreia do Norte. E cada vez mais, eles acabam por sofrer as sanções impostas pelos Estados Unidos. Com isso, os Estados Unidos iniciam várias medidas financeiras e sanções, como, por exemplo, o congelamento de quantias de bancos da Coreia do Norte, como, por exemplo, o bloqueio de exportações para a Coreia do Norte. E isso, é claro,
vai afetar as negociações, vai afetar fluxos financeiros, vai afetar exportações, vai afetar importações. Ou seja, se a partir de então a Coreia do Norte insistisse nesse programa nuclear, de fato os Estados Unidos iriam manter as ações que estavam previstas para o país que de fato insistia nesse desenvolvimento para com o benefício econômico que ele pudesse ter nas negociações internacionais. Muito bem, e essas ações que foram promovidas pelo Kim Jong-un, de fato não obtiveram grandes resultados do ponto de vista econômico. Mesmo esses testes nucleares que ele fazia de longa distância, não se sabia o volume exato do poderio nuclear existente dentro da Coreia do Norte. Então isso de fato se tornava uma grande preocupação para os Estados Unidos. Se era um grande volume, se era um pequeno volume, de fato o alcance era indiscutível. O alcance sim era indiscutível. Por isso, essas tecnologias que foram utilizadas, esse projeto nuclear da Coreia do Norte, era algo que não poderia então ser deixado de lado. Muito bem, diante disso, diante dessa situação, é que vai surgir então as tratativas para a desnuclearização da Coreia do Norte. E isso vai resultar em aspectos importantíssimos que está dentro do contexto atual que se inicia a partir de abril deste ano, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Vamos lá? As primeiras tratativas de paz começam então com dirigentes das duas Coreias que se... Diante de todo esse imbróglio existente entre Coreia do Norte, Coreia do Sul e também assistido de perto pelos Estados Unidos, nós tivemos então a Olimpíada de Inverno que aconteceu na Coreia do Sul e a irmã de Kim Jong-un resolve então acompanhar a delegação norte-coreana na Coreia do Sul. Isso é visto como um ato de tentativa de aproximação diplomática que vai resultar no encontro marcado no dia 27 de abril entre o presidente sul-coreano Moon Jae-in e o presidente norte-coreano Kim Jong-un. Eles resolvem então se encontrar no dia 27 de abril, numa sexta-feira, e resolvem trabalhar pela eliminação das armas nucleares da península e colocar uma paz permanente durante uma cúpula que ficou conhecido como a cúpula da zona desmilitarizada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que nós já vimos anteriormente. Com isso, Kim diz ter se sentido inclusive emocionado pelo encontro, diz que pela primeira vez ele resolveu cruzar essa linha. Desde então, até a Guerra das Coreias não havia essa inter-relação entre os dois países, e a partir daí então eles resolvem assinar um acordo que vai estabelecer vários compromissos. Quais são esses compromissos? Vamos a eles? Os compromissos assinados pelo Kim Jong-un e por Moon Jae-in estão associados principalmente não só ao ponto da desnuclearização, mas também a vários pontos hostis entre eles. Por exemplo, cessar todos os atos hostis por terra e mar entre eles. Realizar uma desnuclearização completa de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Transformar a área desmilitarizada numa zona de paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, eliminando inclusive ações por meio de propaganda entre eles. Uma outra ação que também ficou acordada, um outro compromisso entre eles, é que eles deverão participar conjuntamente, Coreia do Norte e Coreia do Sul, dos Jogos Asiáticos próximos. Um outro destaque importante é que eles estão se esforçando para resolver rapidamente as questões humanitárias existentes na divisão das Coreias. Também se comprometeram a realizar em agosto uma reunião entre as famílias separadas pela guerra. Também destaca-se um compromisso que visa implementar todos os acordos feitos até agora pelos dois países, desde a Guerra das Coreias até os dias de hoje. E, é claro, manter diálogos, encorajar trocas e cooperações e contatos entre todos os níveis, econômico, social, diplomático, ou seja, uma real aproximação existente entre Coreia do Norte e Coreia do Sul e os seus governos a fim de manter uma paz na península. Isso resultou também num posicionamento sine qua non, que foi de fato a visita existente, o acordo, a assinatura, o aperto de mão existente entre Kim Jong-un e Donald Trump no dia 12 de junho, que aqui no Brasil, para nós, é o Dia dos Namorados, que ocorreu em Singapura, onde pela primeira vez um presidente em exercício dos Estados Unidos e um líder norte-coreano resolvem se encontrar. As negociações entre Trump e Kim Jong-un tiveram como principal ponto a desnuclearização existente entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E aí sim, resolveram então, de uma certa forma,
estabelecer uma tentativa de paz na atenção dos países circunvizinhos. E aí você vai destacar, por exemplo, o Japão e uma China. Os Estados Unidos, por outro lado, eles se comprometeram a interromper os exercícios militares em conjunto com a Coreia do Sul e também se comprometeram que, a partir do momento que eles observarem um passo concreto da Coreia do Norte, de fato as sanções econômicas serão também eliminadas, perfeito? E aí você me pergunta, Brito, por que eles resolveram se encontrar em Singapura e não numa Coreia do Norte ou numa Coreia do Sul? Porque Singapura é entendida como uma espécie de Suíça asiática, pela sua neutralidade política. Então, de fato, tanto a Coreia do Norte como a Coreia do Sul aceitaram esse encontro em Singapura por conta da neutralidade da cidade-estado localizada na Ásia, ok? E aí para você, ó, essa imagem, uma imagem histórica do aperto de mão entre Kim Jong-un e Donald Trump na tentativa de paz e desnuclearização das Coreias. Beleza? Agora eu selecionei 3 questõezinhas para saber como é que esse assunto pode aparecer no vestibular. Vamos a elas? A primeira questão é uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Vamos lá então, acompanha comigo a leitura do texto que ele nos traz. Em 25 de julho de 1950, as tropas da Coreia do Norte ultrapassaram o paralelo 38, que delimitava a fronteira com a Coreia do Sul. Com a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, 15 países enviaram tropas em defesa da Coreia do Sul, comandadas pelo general norte-americano Douglas MacArthur. Após 3 anos de combate, foi assinado um armistício em 27 de junho de 1953, mantendo então a divisão entre as Coreias. Lembre-se, é um armistício, então tecnicamente esses 2 países ainda se encontram em guerra. O governo norte-coreano anunciou recentemente que não mais reconhecia o armistício em 1953, o que trouxe novamente ao debate o episódio da Guerra da Coreia. O fator que explica a dimensão assumida por essa guerra na década de 1950 está apresentado em A. Mundialização do acesso às fontes de energias. B. Bipolaridade das relações diplomáticas internacionais. C. Hegemonia soviética em países do terceiro mundo. D. Criação de multinacionais japonesas no Extremo Oriente. Então, olha só, vamos tentar entender essa questão. A alternativa A não pode ser, porque nós já vimos que não há mundialização do acesso, porque a Coreia do Norte tentou, inclusive, aumentar o seu processo de nuclearização para ter um ganho econômico com isso. A alternativa não pode ser, porque hegemonia soviética nos períodos atuais, de fato, ela não acontece mais. D. Criação de multinacionais japonesas no Extremo Oriente, multinacionais na Coreia do Norte, não entra, então não é fator para discussão neste caso. Por isso, a alternativa B. Bipolaridade das relações políticas internacionais. Ou seja, na década de 1950, nós vamos observar que nós tivemos 2 polos de poder, socialista, capitalista. E é nesse contexto, então, que surgiu o conflito das Coreias. Por isso, a alternativa correta é a alternativa B de bola, ok? Nesse próximo exercício, nós temos uma questão da Unesp. Então vamos lá. Coreia do Norte anuncia estado de guerra com a Coreia do Sul, temáticas semelhantes da questão anterior da UERJ, então é uma tendência do que pode aparecer. A Coreia do Norte anunciou nesta sexta-feira o estado de guerra com a Coreia do Sul e que negociará qualquer questão entre os 2 países sob esta base. A partir de agora, as relações intercoreanas estão em estado de guerra e todas as questões entre as Coreias serão tratadas sob o protocolo de guerra, declara um comunicado atribuído a todos os órgãos do governo norte-coreano. A tensão observada entre Coreia do Norte e Coreia do Sul está associada a as divergências políticas e comerciais, sendo que sua origem se deu após a emergência da nova ordem mundial. B. Divergências comerciais e econômicas, sendo que ela tem origem que o remete ao período da Guerra Fria. C. Divergência política e ideológica, sendo que isso deu origem após a emergência da nova ordem mundial. D. Divergência política e ideológica, sendo que sua origem remete ao período da Guerra Fria. E. Um incidente diplomático ocasional que não corresponde a uma grande tradição pacifista existente entre as Coreias. Ou seja, eu tenho que saber delimitar o período histórico que ela surge. Surge quando? Pós-Segunda Guerra Mundial ou período da Guerra Fria? Surge quando? Surge num contexto de bipolaridade política e ideológica. Portanto, a alternativa D de dado nessa questãozinha da Unesp. Beleza? Valeu! Questãozinha da FUVEST, do vestibular desse ano, segunda fase. Olha lá. Observe a imagem noturna obtida pelo satélite, os limites territoriais do país A e país fronteiriço. Então lembra que eu falei para vocês? Lembra aquela imagem que eu citei lá no começo do vídeo? Lembre-se? Aparece aqui, ó, vestibular da FUVEST. A, identifica o país A, Coreia do Norte.
e cite uma razão para o fato desse país, comparativamente aos seus fronteiriços, aparecer na imagem como se estivesse às escuras. País isolado do ponto de vista econômico, país que adota um regime fechado, país que adota um regime ditatorial, país que não mantém relações comerciais com os seus países circunvizinhos, país que sofre sanções econômicas, inclusive com a aprovação do Conselho de Segurança da ONU por conta da sua nuclearização. Perfeito? Pergunta tranquila, o aluno consegue responder numa boa. Citei para vocês no vídeo aí, tá? B. Explique citando ao menos 2 argumentos de ordem geopolítica por que os Estados Unidos e alguns dos países da Europa Ocidental consideram esse país uma ameaça global e regional. Primeiro, é um regime fechado, onde você não tem informações sobre o que ele é capaz de desenvolver. Segundo, é um país onde desenvolve principalmente armas nucleares. Terceiro, você não conhece o real potencial militar desse país, correto? Quarto, é um país que resolveu não manter relações diplomáticas amistosas com os seus países circunvizinhos e com os Estados Unidos. Enfim, citei 4 para você aí, tá? Então, olha só, pode aparecer no vestibular da UERJ, pode aparecer na Unesp, na Unicamp, na FUVEST, pode aparecer no Enem, ou seja, questões importantíssimas de vestibular que você tem que ficar atento, tá? Beleza? Valeu! E aí, gostou do nosso vídeo? Dá um like aqui então, fortalece a gente aí. Ó, não esquece, hein? Clica no sininho aqui para você receber os nossos vídeos, as nossas atualizações. É inscrito no nosso canal? Não? Então se inscreva e continue recebendo as principais informações, vídeos e temas que podem aparecer no vestibular no tocante à Geografia e Atualidades. Valeu!